Bom dia, nação tricolor, aqui é Nelsinho Calil com a volta do Madrugada Tricolor, falando tudo sobre a reunião que mexe no Estatuto do São Paulo e sobre o que é verdade e o que é mentira no mercado da bola tricolor. Tudo isso e muito mais no Madrugada Tricolor desta sexta-feira. E antes da gente começar a falar de tudo sobre o nosso tricolor, eu pedi para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, canal do Nelsinho Calil, ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos, compartilhar com seus amigos, fazer seus comentários e seguir nossas redes sociais no Instagram Tricolor Paulista Net e Madrugada Tricolor. Também temos nossa página no Facebook e nosso grupo de discussão também no Facebook, tá bom? Vamos começar falando sobre a reunião da mudança de estatuto que começou ontem, tem votação até hoje às 17 horas. Eu não gosto de mexer com política do clube. A política do clube realmente afeta muito o desempenho no campo. Só que para a gente dar opinião sem estudar a fundo todos os pontos que estão sendo votados é muito complicado. Vou falar um pouquinho do que eu acho sobre os pontos principais, que é a reeleição e a diminuição do número de conselheiros para votação. Reeleição, eu não vejo nenhum problema numa reeleição. Quando alguém está fazendo um governo bom, um mandato bom, eu acho que não tem nenhum problema de se candidatar a uma reeleição. O que é o grande problema no São Paulo é a forma de votação, a quantidade de pessoas que decidem o futuro do São Paulo. E também não acho que a mudança de 260 para 200 pessoas vai mudar grande coisa no São Paulo, porque o São Paulo, infelizmente, já é viciado nisso. 260 para 200 não vai mudar o pleito no São Paulo. A mudança grande teria que ser na forma de votação. Os sócios terem direito a votar, um peso diferente, mas sócio-torcedor também ter direito a votar. Isso sim mudaria o São Paulo. A gente fala em golpe. Eu acho que está sendo tratado como golpe pela forma que está sendo conduzido. Para que discutir isso agora? Para que fazer um negócio virtual para ninguém ter acesso aos conselheiros? Para que dispensar os funcionários 2 horas antes do seu horário de trabalho para ficar com o Morumbi vazio, para nenhum deles ter problemas? Então isso começa a gerar um clima de golpe. Então é difícil da gente opinar. Espero que as coisas caminhem no São Paulo de uma forma diferente. Essa votação vai mudar alguns pontos do São Paulo, mas não acredito que isso vá mudar o futuro do clube. Uma reeleição, não vejo problema, como eu disse. Diminuição de 260 para 200, para mim, não muda muita coisa. Sim, precisaria ser discutido a mudança da forma de votação, não só os conselheiros decidirem o futuro do clube, tá bom? Essa é a minha opinião, e minha opinião sobre o golpe é exatamente o que gerou essa denominação de golpe, esses fatos que não poderiam ter sido acontecer. Por que virtual? Estão com medo de votar? Tudo secreto? Isso deixa estranho uma situação que eu não acho que é tão que não vai mudar muita coisa no futuro de São Paulo. O que mudaria sim e que deveria acontecer era mudar a forma de votação. Agora vamos falar um pouquinho de outras coisas. São Paulo está fechando o patrocínio da Manga com a empresa de Bitcoin Bitso Brasil. Falta apenas assinar o contrato, algo em torno de 40 milhões, por um contrato de 3 a 4 anos, estima-se 4 anos, 10 milhões por ano, na manga da camisa, que é o único lugar disponível no uniforme tricolor, aumentando pelo menos um pouco a sua receita. Boa notícia para um clube que está precisando tanto de dinheiro. Agora nós vamos falar do elenco, vamos falar o que é verdade sobre tudo isso que estão falando por aí. É muita fake news. Vieram falar em troca de Cuesta por Pablo, chute total, tá? Eu fiz até uma lista, porque não vai dar para lembrar de todos os jogadores que a gente tem que falar. Vamos começar falando assim. O São Paulo tem uma lista pronta, discutida entre a diretoria de futebol, a comissão técnica, Rogério Ceni e Muricy Ramalho. O São Paulo tem 36 nomes numa lista de possíveis contratações. E 14 jogadores do elenco atual estão disponíveis para negociação, para troca, para venda. Nessa lista de 14 não estão incluídos os jogadores, os meninos da base, Luan, Nestor, Igor Gomes, Sara, Marquinhos. Esses sim, se aparecer uma proposta boa, que o São Paulo não acredita que acontecerá nessa janela, serão vendidos. O São Paulo estima que
todos eles têm multas altíssimas, uns beirando 50 milhões de euros. Porém, o São Paulo sabe que não, acha que nesse momento não pegaria 8 milhões de euros pelos jogadores, o que eles acham muito pouco. Então, só se aparecer uma proposta a partir de 10 milhões de euros por algum deles, que o São Paulo pensa em negociá-los. Por menos, o São Paulo vai tentar alguma outra forma de negociar, de tentar mantê-los no Morumbi. Desses nomes, 14 nomes disponíveis, eu consegui descobrir alguns que estão à disposição. O lateral direito, Orejuela, está nessa lista. Bruno Alves está nessa lista. Pablo, Vitor Bueno, esses 4 com certeza estão na lista. Então vamos falar de quem já saiu do São Paulo. O Rojas já foi embora, Shailon já foi embora e o William foi comunicado ontem que não fica. Quem mais não fica? O Benítez não deve renovar, Galeano também não deve renovar. Bruno Alves está nessa lista aí e provavelmente não fique no São Paulo. E o zagueiro Rodrigo Freitas, que também está acabando o contrato, não deve ser mantido para o ano que vem, não deve renovar, deve buscar seu rumo. Quem volta de empréstimo que tem alguma chance de ser avaliado? O goleiro Denis Júnior, o zagueiro volante Lucas Cal e o atacante Toró, que dificilmente também vai ficar, deve ser reemprestado. Caso o Arboleda tá tudo apalavrado certo com São Paulo, o problema é a confusão entre os empresários do jogador. O Arboleda indicou um empresário para negociar com o São Paulo, que fechou tudo, porém a Kirin Soccer, que tem o contrato desde o começo com o Arboleda, diz que tem direito sobre essa renovação, e isso que está impedindo a assinatura da renovação do contrato. De valores, prazo, forma de pagamento, está tudo acertado. Agora nós vamos falar sobre Elinho. Elinho, o Bragantino já sinalizou, como eu já havia falado faz tempo, que vai ficar com o jogador e tem até dia 24 de dezembro para acertar a forma de pagamento aí com o São Paulo. São Paulo pretende à vista, mas como está muito difícil, São Paulo pode ser que parcele alguma coisa, o Elinho vai ficar no Bragantino. Então já falamos do William, do Arboleda, do Elinho. Agora vamos falar das... Hudson e Trellis voltaram, encerra contato dia 31 de dezembro e também não ficam no São Paulo. Da lista de 36 reforços procurados pelo São Paulo, 36 nomes que estão. Existem nomes nessa lista surreais, que não vão chegar nunca. Seria um desejo se acontecesse um milagre de um patrocinador, coisas muito difíceis de acontecer, tá? Como o atacante Pedro do Flamengo é o principal deles. O Pedro tá nessa lista, mas o Pedro não vem pro São Paulo, só se acontecer um milagre de aparecer alguém bancando salário e a contratação do jogador, que por menos de 10 milhões de euros não sai do Flamengo. Então, as posições que São Paulo busca jogador. O Lucas Perry está nessa lista aí de negociáveis. Então, São Paulo busca um goleiro, Volpi fica. São Paulo busca um goleiro. Dentre os goleiros que eu apurei, que com certeza estão na lista do São Paulo, é o Ivan da Ponte e o Maílson do Sport. Esses dois com certeza estão nessa lista de 36 nomes. São Paulo busca lateral direito, busca zagueiro, volante, meia e atacante. Ou seja, São Paulo procura tudo. Só lateral esquerdo, porque provavelmente o Reinaldo não vai aceitar a proposta de ir para a Turquia. Reinaldo deve ficar, São Paulo não deve mexer na lateral esquerda, deve continuar com o Reinaldo e com o Wellington e com o menino Patrick subindo aos poucos. Da lista que eu apurei, que com certeza está nessa lista de 36 nomes, que foi confirmado por membros da Comissão Técnica do São Paulo. Nicão está na lista, mas é muito difícil, o Atlético está fazendo de tudo para mantê-lo. O Atlético Mineiro tem interesse, o Palmeiras tem interesse, mas o São Paulo entrou na briga, tem interesse no jogador. Douglas Costa é um caso muito complicado. O Douglas ganha 1.200.000 reais no Grêmio. O Grêmio não vai ter condições de pagar na Série B. O Douglas deve sair de lá. É um nome que foi sugerido ao São Paulo. Também busca-se um parceiro para pagar esses salários. E, principalmente, o Rogério quer ter uma conversa com o Douglas sobre uma vinda dele ao São Paulo, sobre o que ele pretende para o ano que vem. Eu acho o Douglas muito bom jogador, mas é um cara que se machuca demais. Os problemas extracampo dele, vários jogadores que passaram pelo São Paulo tiveram. Tem que ser algo controlado, mas acho muito difícil pelo altíssimo salário do jogador. Então estamos lá, Douglas Costa, Nicão, Rodinei, que depende de uma liberação do Flamengo, com o São Paulo e Rodinei está tudo certo. Romarinho e David do Fortaleza, muito difícil saírem de lá. Os caras vão jogar a Libertadores, apesar do Romarinho ter demonstrado interesse em vir para São Paulo, uma liberação também não seria fácil. O volante Ronald, também do Fortaleza, que interessa sim ao São Paulo, custa 10 milhões de reais, dificilmente vem. A gente falou Romarinho e David.
Canu, o zagueiro do Botafogo, continua interessando. Wesley Moraes, atacante do Aston Villa, que o São Paulo entrou na briga, já fez uma proposta. Um jogador que foi até chamado para a seleção, mas que não vive boa fase. Ederson, volante, que é do Corinthians, que também tem um valor altíssimo. O Rogério quer um volante alto, forte e que saiba sair jogando. O Ederson se encaixaria perfeitamente. Mas o Corinthians vai querer uma bala por esse jogador, outro que dificilmente vem. O volante Patrick do Inter, que provavelmente não fique no Inter, interessa o São Paulo, mas também é outro jogador que tem várias propostas. E o São Paulo, na briga com qualquer um grande endinheirado, vai acabar perdendo, principalmente pela bagunça que existe no São Paulo hoje. E os nomes da base, Pedrinho e Juan, serão integrados ao elenco ano que vem. O meia Pedrinho vai subir, mas o Pedrinho joga a copinha. Já o Juan nem joga a copinha, dia 10 de janeiro já se representa ao tricolor no elenco principal. Então esses nomes eu tenho certeza que estão na lista, tá? Os goleiros Maílson, o Ivan da Ponte, o zagueiro Canu. Não consegui falar de lateral direito, não consegui ter informações dos nomes que estão nessa lista. Temos o São Paulo que é ainda um zagueiro, um volante, um meia e mais atacantes, principalmente atacantes de beirada. Sobre as saídas depende de propostas. O Pablo tem 2 propostas de time da Série A do Brasileiro, mas com o São Paulo pagando 60%, 70% do salário, isso dificilmente ocorrerá. Então o São Paulo vai aguardar mais um pouquinho para ver a situação do Pablo, assim como o Vitor Bueno, Orejuela. Lateral direito, um dos dois fica e um dos dois ou sai. Qualquer um das que tiver proposta, sai. E se tiver uma preferência para manter, fica o Igor Vinícius e sai o Orejuela. Tá bom? Por hoje é só, a gente vai mantendo informações sobre o mercado da bola. Amanhã a gente está de volta. Qualquer contratação oficial, qualquer coisa real, a gente volta aqui e também podemos voltar para falar do resultado da nossa reunião no Conselho Deliberativo. Tá bom? Ótima sexta-feira a todos. Saudações tricolores. Fui!